Eu tinha dito à igreja, aqui em Maceió, na última quarta-feira, quando preguei, que eu senti o desejo no meu coração de preparar algumas reflexões que tem como título Vidas Marcadas por Jesus, onde eu vou trabalhar com alguns personagens bíblicos que tiveram suas vidas impactadas, transformadas, ou curadas, ou restauradas pela ação do Mestre. E hoje nós vamos conversar a respeito de um homem que não se sabe ao certo o seu nome, não se sabe a sua família, mas que Marcos registra lá em Marcos capítulo 8, versos 22 a 26. Quero chamar aqui o cego de Betsaida. Marcos capítulo 8, 22 a 26. O cego de Betsaida. Marcos capítulo 8, versos 22 a 26, a palavra do Senhor diz assim: Então, eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem, impondo-lhes as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas que parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa, dizendo: Não entre no povoado. Sabe, irmãos, antes de abordar necessariamente aquilo que Deus colocou em meu coração, queria destacar alguns aspectos concernentes a essa experiência, a esse homem, a esse momento da vida de Jesus. E percebo a primeira coisa que esse é mais um dos personagens anônimos, que não se sabe ao certo seu nome, não se sabe a sua origem, não se sabe onde morava, porque Jesus estava em Betsaida, mas alguns chegaram trazendo esse cego e não se sabe ao certo de onde eles vinham, qual a distância que haviam percorrido. Então é mais um daqueles personagens anônimos nos quais eu posso me identificar com a condição desse homem, nos quais posso me ver na condição desse homem, no qual posso ver alguém que tem sido trabalhado e moldado por Jesus, e o processo de Deus nas nossas vidas é um processo pessoal. É tão bom saber que o nosso Deus não tem um método engessado, um método pronto para cada um de nós. Ou seja, para cada um de nós, para todo mundo da mesma maneira, como se fôssemos iguais. Ele trata cada um de nós de maneira individual, porque nós somos únicos. E é tão bom crer num Deus que nos trata de maneira pessoal. É interessante que a segunda coisa que a gente também percebe, que o clamor para a cura daquele homem cego não vinha necessariamente dele, ainda que ele fosse a vítima daquela enfermidade, mas de pessoas que o traziam, ou que o trouxeram até junto a Jesus. Então, imagino como esse homem provavelmente era alguém conhecido de alguns vizinhos, e alguns deles quiseram ajudá-lo nesse processo de se aproximar de Jesus. É um relato apenas em Marcos, nenhum outro evangelho relata ou registra esse episódio. Imagino que era um fato não tão conhecido da igreja primitiva, visto que Marcos só descobriu isso porque começou a pesquisar, porque, afinal de contas, Marcos não conviveu com Jesus, mas tudo aquilo que ele escreveu foi por aquilo que ele ouvia ou por aquilo que as pessoas testemunhavam daquilo que acontecera com Jesus. A primeira coisa que eu percebo, irmãos, nessa experiência do cego, que quero de alguma maneira fazê-la minha e sua, fazer com que ela se torne a minha experiência, a sua experiência, é que todo aquele que deseja receber o milagre do Mestre precisa estar pronto a obedecer a sua ordem. Aquele que antes era conduzido por outros passou a caminhar conduzido por Jesus. Digo isso baseado nos versículos 22 e 23, do texto que lemos, quando diz assim: eles foram para Betsaida. Só uma explicação, uma orientação. Betsaida é um nome composto, no grego são dois nomes. Casa, sempre que encontrar Betsaida, Betel, casa de Deus. Betsaida era casa de pesca, era conhecida como uma casa de pesca, uma cidade litorânea, próximo do mar da Galileia. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Até aquele momento, o cego estava sendo conduzido por aquelas pessoas. Mas, a partir daquele momento, Jesus toma conta da situação. E é interessante que o homem se dispõe a confiar em Jesus e vai com Jesus para fora da cidade.
Se aquele homem começasse a questionar, o senhor vai me levar para onde? Eu não estou vendo. Onde o senhor está me conduzindo? Eu não estou enxergando nada. Como é que posso obedecer o senhor? Mas aquele homem obedeceu. O mestre segurou na mão dele e disse, olha, vamos comigo até ali fora do povoado. Vamos comigo até um lugar que eu tenho determinado para você. É tão bom entender que Deus trabalha somente com aqueles que se dispõem a atender. Muitos creem, mas nem todos obedecem. Muitos confiam, mas nem todos se dispõem a se submeter à ação do mestre. Todo milagre acontece pela soberana vontade de Deus. Todas as coisas precisam estar debaixo do seu comando. Quem sabe até então você tem tentado resolver as coisas com as suas forças, do seu jeito, no seu tempo, com a sua palavra, com a sua intervenção, da sua maneira. Mas o Senhor nessa noite está dizendo, filho, olha, eu preciso conduzir a sua vida. Eu preciso levar a sua vida lá para fora do povoado e espero que você esteja disposto a obedecer. Afinal de contas, irmãos, todos nós queremos o milagre de Deus. Mas muitas vezes relutamos em obedecer o seu comando. Fique calado, não fale nada. E a gente não obedece e fala alguma coisa que não devia, e aquilo ali atrapalha o agir de Deus. Quem sabe Deus está restaurando a vida de alguém e a gente, com sem sabedoria, pensando que possa ajudar, vai usar uma palavra mais áspera, mais dura, e aquilo ali vai atrapalhar o processo de conversão, o processo de transformação. É alguém, quem sabe, que está tentando se livrar das dívidas, e o Senhor está dizendo, olha, deixa comigo, não compra mais nada, e passa no centro, encontra uma loja vendendo com 60 vezes sem juros, e aquela pessoa, imaginando que aquilo ali seria útil, se dispõe a comprar, e esquece de confiar, de entregar e confiar nas mãos do mestre. Ficamos imaginando como se dará um milagre. Se em todas as oportunidades nós queremos ter participação. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso resolver. Não precisa não. Na experiência do rei Josafá, no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, a Bíblia diz o profeta se levanta no meio do povo e diz, ficai parado e veja o livramento que o Senhor tem para oferecer a vocês, moradores de Judá. Então, muitas vezes o Senhor está dizendo a mim e a você, fique parado. Fique como Maria, aos pés de Jesus, ao invés de ficar como Marta, correndo de um lado para o outro, e sem poder experimentar na companhia do Mestre. Jesus passa a conduzir todo aquele processo. Aquele homem que antes era conduzido pelas mãos de alguém, Jesus passa a conduzir a sua vida. A isso eu quero chamar submissão. Submissão à vontade de Deus, submissão ao seu tempo, submissão à sua vontade, submissão ao seu jeito. Nós não somos robôs. Deus nos trata de maneira pessoal, de maneira individual. E é tão bom saber que Deus tem o seu jeito próprio, a sua maneira própria de conduzir as nossas vidas. E quando estava meditando a respeito da condução desse homem, fico imaginando que muitas vezes a gente começa a criar expectativas no nosso coração. Expectativa de como se dará o milagre, de como se dará a restauração de alguém, de um filho, de uma filha, de um emprego, de um processo, de uma enfermidade de alguém. Me faz lembrar a experiência do comandante do rei da Síria, Naamã, registrada lá no segundo dos livros dos reis de Israel, capítulo 5, versos 10 a 12. Esse homem era leproso, e ficou sabendo que em Samaria morava um profeta chamado Eliseu, e quem sabe Eliseu pudesse curá-lo da sua lepra, conforme o relato daquela menina que era escrava na casa de Eliseu. E Eliseu sai ali da Síria na expectativa de que pudesse restaurar ou ter restaurado a sua lepra, e que, quem sabe, Eliseu pudesse encontrá-la. Afinal de contas, eu sou o comandante do rei da Síria, não sou qualquer um. E lá em 2 Reis, capítulo 5, versos 10 a 12, o relato bíblico é muito interessante, a decepção de Naamã em função do tratamento que ele recebeu do profeta Eliseu. E a Bíblia diz assim, Eliseu nem saiu de casa, não saiu de casa nem para receber Naamã. E a Bíblia diz a partir do versículo 10, Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Ou seja, sendo descortês, olha, não saiu nem para me saudar, não saiu nem para tratar comigo, me mandou tomar banho lá no Rio Jordão. Aí a Bíblia diz, mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para me receber ou para receber-me,
invocaria de pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Ou seja, quantas expectativas aquele homem nutria em seu coração. Já estou imaginando. Eu vou chegar lá, mandar a mão, o Eliseu vai sair, vai me encontrar, vai me saudar, vai dizer que quem é, e eu vou me apresentar, e ele vai rogar ao seu Deus, vai mover céus e terra, e eu vou ficar curado. E ele começa a argumentar sobre os planos e projetos de Deus para a sua vida. E ele começa a questionar e pergunta, não são os rios Abana e Farfa em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Irmãos, nós começamos a racionalizar, ou racionalizar em sentido de tentar trazer para os nossos entendimentos a ação de Deus em nossas vidas. Aquele homem cego nunca estivera com Jesus. Talvez tenha ouvido falar da fama de Jesus, mas não conhecia pessoalmente. Porém, aquele homem obedeceu. Submissão é aquilo que Deus espera de cada um de nós. Quando confiamos naquele que conduz as nossas vidas, passamos a nos submeter com a certeza de que tudo que nos sobrevier passou pelo controle dele. Paulo falando à igreja em Filipos, capítulo 1, versos 12 e 14, quando eu entendo claramente que Deus continua no controle de todas as coisas, quando o apóstolo Paulo diz em Coríntios que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, lá no capítulo 1 de Filipenses, o apóstolo Paulo relatando da situação dele, que ele se encontrava lá em Roma, preso, que poderia encontrar, quem sabe, motivo de reclamação, de angústia, de incompreensão diante de Deus, por aquela condição em que ele se encontrava. E aí, lá nos versículos 12 a 14, ele relata do fato que ele está preso, mas vê não só a situação dele, mas vê aquilo que Deus está fazendo a partir dele, a partir da experiência dele, do testemunho dele. E ele diz assim, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra do Senhor com maior determinação e destemor. Deus está no controle, irmãos, e a única coisa que nos cabe é nos submeter à sua vontade, nos submeter ao seu tempo. O Senhor está demorando? Tá. Ele sabe o tempo de uma gestação, são 9 meses. Ele sabe o tempo de um processo, ele sabe o tempo de um tratamento, ele sabe o tempo de todas as coisas. Ele nos criou e nos conhece muito, infinitamente maior do que os médicos, do que os juízes, do que os profissionais da área de saúde, os psicólogos e psiquiatras. E a única coisa que ele espera de nós é que nos submetamos à sua vontade e esperemos com confiança na sua ação. A segunda coisa que eu entendo, e tomando como base a experiência desse homem cego, é que quando temos a certeza de que estamos sendo conduzidos pela mão do Mestre, deixamos de questionar suas ações para conosco. Até quando eu vou me questionar? Até quando eu vou questionar por que está demorando tanto? Por que respondeu a oração da irmã? Por que respondeu a oração do irmão e não respondeu a minha oração? Muitas vezes, nós perdemos as bênçãos do Senhor porque começamos a duvidar, a questionar aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Nos versos 23, parte B, e 24, a Bíblia diz assim, depois de cuspir nos olhos do homem, impondo-lhes as mãos. Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. O milagre ainda não estava completo. O milagre ainda não tinha sido concretizado. Mas Jesus estava cuidando daquela situação que aquele cego se encontrava. Deus tem a sua maneira própria, irmãos, de agir com cada um de nós. Muitas vezes diferenciada, para que entendamos que não somos iguais e que ele não está preso a rituais, a coisas engessadas, daquele jeito, daquela oração, uma oração que muitas vezes as igrejas neopentecostais têm ensinado os seus fiéis a fazer. Olha, faça assim, coloque um copo em cima da televisão ou da mesa, faça desse jeito, ou sal, como se Deus estivesse preso a esses rituais, a essas crendices, que muitos que se dizem cristãos estão presos a ela. Deus não está preso a nenhum dos nossos rituais. Deus tem a sua maneira própria de agir, para que ele, somente ele, seja glorificado. O milagre que foi concretizado em 2 momentos, poderia muito bem ser realizado de uma só vez. Claro que poderia. Jesus poderia ter cuspido na mão e colocado untado nos olhos do cego, e ali ele sair curado. Mas Jesus não queria desse jeito.
E não nos cabe questionar por que Jesus fez diferente. Porque esse é o único milagre registrado na palavra de Deus que acontece em 2 momentos. Por que esse momento não aconteceu de uma vez só? Porque essa experiência não se deu igual ao cego de nascença. Capítulo 9 de João, quando Jesus cospe no chão, faz lodo e unta os olhos do cego e diz, vá se lavar no tanque de Siloé. E ele foi lavar-se e voltou vendo. Por que Jesus não fez igual a esse cego? Impressionante como Deus tem o seu jeito próprio de fazer. E a esse milagre, ou a essa condição, um milagre em 2 etapas, que revigora, que fortalece, que renova a nossa fé. A isso chamo de propósito. Propósito. Enquanto Deus está fazendo a obra, agindo, trabalhando, moldando, lapidando, quebrando as resistências, eu preciso continuar confiando que Ele continua no controle de todas as coisas. Não desista, meu irmão, não desista, minha irmã, não desista eu, não desistamos. Deus tem o seu jeito próprio e nós sabemos que muitas coisas acontecem no tempo próprio, propício. Quando a lagarta se transforma numa borboleta, ela passa por todo o processo de metamorfose, de transformação, do casulo, e que depois vai criando formas, criando força, para que a borboleta possa voar e poder alçar voos maiores. Nós não podemos abreviar aquele tempo. Aquele tempo é o tempo que Deus determinou para que aquele animalzinho possa ser transformado numa borboleta. E não nos cabe, irmãos, questionar os tempos ou o tempo de Deus em nossas vidas. Enquanto isso, vamos caminhando, vamos trabalhando, vamos nos sendo moldados e lapidados pelo Senhor. Ainda que seja o único milagre acontecido em 2 momentos, Deus continua realizando milagres em nossas vidas no dia de hoje. Quem sabe o Senhor está trabalhando com a sua casa, com a sua família, com o seu filho, com a sua filha, com o vizinho, com o marido, com a esposa, com o pai. E a gente não vê, humanamente falando, nenhuma mudança. Pelo contrário, pastor, quanto mais eu oro, mais a coisa se dificulta. Não, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus ir agindo e fazendo a sua vontade. Sabe, irmãos, a necessidade da perseverança requer de nós uma confiança contínua de que Deus continua no controle de todas as coisas. Deus continua no controle de todas, e nada vai fugir do seu controle quando colocamos, descansamos e entregamos nas mãos dele. Muitos milagres de Deus continuam acontecendo, fruto da nossa perseverança. Ela é quem nos mantém ligados nos propósitos de Deus. É tão bom saber que Deus continua agindo, irmãos, e conta com a nossa confiança, com a nossa perseverança. O milagre só pode acontecer se eu me dispor a obedecer, a estar submisso e continuar confiando que Ele está no controle de todas as coisas. Lembro de uma experiência contada por Marcos, no capítulo 2, a partir do versículo 1, a cura de um paralítico. Marcos registra, e isso é um fato registrado pelos 4 evangelhos, como se dá o processo de cura, de restauração de muitas vidas. O relato de Marcos, capítulo 2, versos 1 a 9, diz assim, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Marcos 2, de 1 a 9. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Então, vieram alguns trazendo um paralítico e carregado por 4 deles. Irmãos, a Bíblia não fala desde onde esses homens vieram caminhando com esse homem paralítico. A Bíblia não fala nem o nome do paralítico, nem o nome dos seus amigos que o carregaram durante todo esse tempo. Mas esses homens não desistiram. Olha, nós só chegamos quando colocarmos esse homem diante de Jesus. Não vamos encontrar barreira, porque barreira vai ser destruída pela nossa fé, pela nossa confiança. E a Bíblia diz, não podendo levá-lo até Jesus, porque essa era a finalidade, esse era o propósito, por causa da multidão. Removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, ou seja, Jesus não apenas observou a fé do paralítico, Jesus observou a fé dos 5, tanto do paralítico como os 4 que traziam ele, que o conduziam. É tão bom saber que Deus continua revigorando e renovando a nossa fé, apesar da aparente demora. Precisa aprender, irmãos, que muitas vezes Deus está trabalhando com alguém na nossa casa, na nossa família, moldando, lapidando, restaurando o caráter. Porque eu entendo que dificilmente a conversão de alguém
se dá de uma só vez. Mas num processo contínuo, Deus vai trabalhando, minando as resistências e moldando o caráter. É assim que Deus faz, muitas vezes em nossas vidas. Quebrando toda a resistência para que não haja nenhuma dificuldade. Aquele tijolinho vai colocando um tijolinho e a cada dia Deus vai moldando. E quando a gente menos espera, o milagre aconteceu. A parede foi erguida, a casa foi erguida, fruto da nossa perseverança, da nossa confiança em Deus. Encontrei uma citação do comentarista William Barclay, e ele diz assim: ninguém vê toda a verdade de Deus de forma imediata. Um dos perigos de certo tipo de evangelização é que estimula a ideia de que uma vez que alguém se decidiu por Cristo, já é um cristão cabal. Um dos perigos de ser membro da igreja é que pode apresentar de tal maneira que implique que quando alguém se torna membro da igreja, já chegou ao fim da caminhada. Longe disso, a decisão e a promessa de ser membro da igreja é o começo de um longo caminho. Não entenda isso, irmãos, como sendo algo imediato. A cada dia somos moldados, lapidados. Não sei quanto tempo de igreja você tem, quanto tempo de evangelho, mas a única coisa que precisamos confiar e descansar na certeza que Ele está no controle.